Olá pessoal, eu sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo conteúdos de memória para canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Dória, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC. Nessa seção a gente apresenta várias produções, filmes, webséries. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de livros. E aí, Priscila, o que é que a gente tem hoje, para apresentar? Então, a gente, inclusive no nosso Senta, que temos histórias, vocês já podem lá conferir, a gente está falando sobre Manuel Quirino. E a gente tem também no Mídia e Memória Manuel Exatamente. Quirino. Olha, hoje chamamos Manuel Quirino. É porque ele está fazendo, na verdade, o centenário de morte de Manuel Quirino. Exatamente. Manuel Quirino é um intelectual negro, baiano, e que ele produziu muita coisa. Em diversas áreas. Por exemplo, a gente começa apresentando aqui um livro chamado Manuel Quirino, criador da culinária popular baiana. Manuel Quirino fez muitos trabalhos de referência. Esse livro foi escrito pelos pesquisadores Carlos Alberto Doria e Jefferson Passalau. E aí tem esse livro maravilhoso sobre Manuel Quirino, com essa inserção nessa área da antropologia da alimentação, ou se a gente quiser chamar aqui de culinária, e desses pratos que formam o que a gente chama de cozinha baiana. Então, esse livro se consegue em livrarias, e também aí nessas plataformas digitais, de venda de livros também. Então, é muito acessível, tá? Vou repetir aqui o nome, Vocês podem conferir também uma fichinha aqui sobre ele, que é Manuel Quirino, criador da culinária popular baiana. Disponível tanto em versão física, em algumas das obras que a gente vai falar hoje aqui, é até bom deixar avisar logo isso. A versão física pode ser um pouco mais difícil de achar, mas e-book tem com certeza. Uma outra, que conversa muito com isso. Manuel Quirino foi uma pessoa, que inspirou e instigou muitas pessoas a pesquisarem, a falarem sobre ele. E é daí que parte o nosso segundo livro hoje. É o livro chamado Reapresentando Manuel Quirino, 1851-1923. Um pioneiro afro-brasileiro nos tempos do racismo científico. É muito interessante porque esse é uma coletânea. Ele é organizado pela Sabrina Gledhill, que é nossa entrevistada dessa semana no Senta, que temos história. E também do Mídia de Memória. Exatamente. E que traz ela organizou essa coletânea de artigos mesmo, de vários estudiosos que escreveram sobre o pioneirismo que foi a existência e a produção de Manuel Quirino. É muito interessante justamente porque traz muitas vozes falando sobre essa mesma pessoa e com visões diferentes, e como ele foi um articulista, um pesquisador que trabalhou múltiplas áreas. Múltiplas áreas. Está em muita coisa. Exatamente. E do ponto de vista da inserção como ativista. Sim, então, sim, exatamente. Ele está envolvido nas comissões de sociedades, sociedades artísticas, sociedades culturais. Ele está participando de sociedade operária. E isso, ele está em representação de cidadania. É tudo. Então, assim, é uma figura com muitas inserções, Por isso que ele é tão interessante. Exatamente. E nosso terceiro livro, já chegando nele, esse é realmente da Sabrina. E é muito interessante porque é meio que o caminho que levou ela, de certa forma, a chegar até Manuel Quirino, ou não. Foi essa associação, a área que ela gosta muito, ela é muito apaixonada, Por Manuel Quirino, dele também. Que é o livro Travessias no Atlântico Negro, reflexões sobre Booker T. Washington e Manuel Quirino. Nesse caso, o livro analisa a trajetória e táticas, tanto do Booker quanto do Manuel Quirino, que é enfrentando o racismo dentro do contexto do Atlântico Negro. E aí é interessante porque ela apresenta as várias realidades dos dois, enfrentada pelos dois, os pontos que divergem e o que chega lá, como você vê... O que associa eles dois. Isso. E é muito interessante ver cenários em lugares diferentes, No caso de Booker, Booker é nos Estados Unidos, no caso de Manuel Quirino, em Salvador, Bahia, Brasil. Então, é muito interessante, ver como essas questões, as experiências relacionadas à escravização e suas consequências, E é no mesmo período, assim, Eles têm uma idade muito próxima. E como é que as pessoas negras conseguem, digamos assim, inserir, ao mesmo tempo, uma produção de pesquisa, uma produção acadêmica, uma produção de pensamento, enfrentando o racismo, o racismo. Então, é muito interessante, Muito interessante. E alcançando muita gente com essas produções, Não era aquela coisa de eles estarem enfrentando apenas num palanque, não apenas, o que já é muito, ainda mais para a época, em palanque, mas com produções
Quirino, por exemplo, ele escreveu durante muito tempo, não foi na Gazeta da Tarde? Sim, ele escreveu em vários jornais, inclusive escreveu em A Tarde. Em né? A Tarde. Em A Tarde, ele foi articulista de A Tarde. Assim, articulista tem artigos dele, né? Em edições da Tarde. E também notícias sobre Quirino em edições da Tarde. Sempre. Né? Então, assim, para dar uma medida da importância dele. Então, pessoal, talvez das plataformas, né? A Amazon tem as 3 obras, né? Tem as 3 obras. Então, vocês podem encontrar, mas também em outros, né? Em outros sites Estante virtual. De livro, etc. Tá? Então, é isso. Aqui nos canais do Grupo A Tarde é sempre assim, informação qualificada. Fiquem ligadas, fiquem ligados. Muito obrigada, gente, e até a próxima.